Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela presença de cada um aqui, tá bom? Gente, é o seguinte, eu estava estruturando, fazendo uma aula de redação para vocês, e essa aula era sobre a estrutura de uma redação, porque a gente tem que ter essa noção de estrutura. Eu sei que tem muita gente que vai fazer a prova do Enseja, está voltando, está retornando agora a estudar, e até mesmo aqueles que já sabem do assunto de redação, mas não estão lembrados dessa base de estrutura. Só que para me ensinar a estrutura, eu vou ter que falar de parágrafo lá. E eu pensei, poxa, então eu vou ter que fazer uma aula de parágrafo para os meus alunos entenderem ou lembrarem, compreenderem esse assunto, tá bom? Então vamos iniciar aqui essa aula de parágrafo, tá ok? Eu coloquei o tópico 1 aqui. Qual é a importância de um parágrafo? Gente, as redações em geral são exigidas ou estruturadas por meio de parágrafos. A gente está aqui direcionado para concursos. A gente quer uma vaga, ou então a gente quer um certificado do ensino médio, ou ser aprovado lá no ensino médio, você que está cursando o terceiro ano, enfim. As nossas redações, as redações exigidas por esses meios, são redações que dependem de parágrafos. Então é por isso que a gente vai estudar esse assunto, porque ele é importante, tá ok? O que é um parágrafo? Gente, é uma unidade textual composta por uma ou mais frases em torno de uma ideia central. Não fiquem preocupados, porque vai ter vários exemplos. Tenho certeza que vocês vão amar essa aula. Então, quando você vai desenvolver uma redação, você inicia com um parágrafo. E você vai ter uma ideia central. Você vai falar algo sobre aquele tema que você tem que redigir redação. Então, quando você for colocar a sua ideia, isso vai se dar por uma unidade textual, que é o nosso parágrafo. Na verdade, um parágrafo é uma mini redação. Como é a estrutura de um parágrafo? Tá aqui, gente. Vou mudar de tela para ficar melhor a visualização. Todo parágrafo é composto por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ou seja, vai ter o início, o meio e o fim. Gente, vocês estão vendo que isso aí tem uma correlação com uma redação? A nossa redação funciona dessa mesma estrutura. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. O início, o meio e o fim. Então, quando você notar um parágrafo, você vai se deparar com a introdução, que é o nosso início. E isso nada mais é do que o resumo do que será dito naquele parágrafo, naquele momento, daquela ideia central. Isso a gente chama também de tópico frasal. Para quem já conhece, vai se lembrar do que eu estou falando. O segundo passo é o desenvolvimento, que vai ser a parte do meio do nosso parágrafo. Ali vai estar mais detalhado a ideia central, o seu posicionamento em relação àquela ideia, tá ok? E isso pode se dar por um ou mais desenvolvimentos, que vão ser separados entre pontos em seguidas. E por fim, vai ter a nossa conclusão do parágrafo, que geralmente é aquela frase de efeito. Vocês podem notar que muitas vezes a gente não encontra essa conclusão, tá ok? Mas vai ter o ponto parágrafo. E o que acontece? Essa frase de efeito, eu vou dar um exemplo aqui falando mesmo, tá? A pessoa finaliza assim, ó. Vou dar um exemplo. Diante desse cenário, vírgula, torna-se necessário uma intervenção. Pronto. Finalizou. Isso é uma frase de efeito. Você resumiu tudo, você concluiu, e daí ou você terminou a redação, ou você vai iniciar outro parágrafo, tá ok? E a pergunta que fica é o seguinte: quais são os passos para construir ou identificar um parágrafo de uma redação? Como é que a gente consegue achar isso, encontrar, gente? Eu já deixei aqui o passo a passo para você não ter mais dificuldade nesse assunto, tá? O primeiro passo é: o parágrafo se inicia afastado da margem esquerda da página / folha de redação. Lembra quando aquela professora ou professor lá do ensino fundamental falava que tem que iniciar a 2 dedos de distância da margem esquerda da página daquela folha? Pois é, isso daí identifica o início de um parágrafo. Segundo passo: o início do parágrafo apresenta obrigatoriamente letra maiúscula. Terceiro passo: o fim do parágrafo apresentará um ponto parágrafo. Nesse caso, indica que irá iniciar outro parágrafo ou apresentará um ponto final, ou seja, acabou a redação. Deixa uma observação muito importante aqui para nós, tá? Observação: nunca pule linha para iniciar um parágrafo. Nunca. Gente, nunca pule. Se você for iniciar ou entre parágrafos de uma redação, por favor, não pule linha. E agora a gente vai aos exemplos, que é a parte principal dessa aula.
Exemplos do primeiro passo. Lembrando que o parágrafo se inicia afastado da margem, como foi dito, tá ok? Então tá aqui, eu deixei uma redação de minha autoria mesmo, editei e coloquei para vocês aqui nessa apostila que vai estar disponível, tá ok? Bom, aqui o tema é o trabalho como forma de garantir a cidadania no Brasil. Pode-se notar que o primeiro passo é deixar um espaço na margem esquerda da redação. Tá aqui, foi deixado, essa aqui é a margem esquerda da redação, da folha de redação desse rascunho, e foi deixado um espaço, ó. E ao lado direito dessa folha podemos conferir os parágrafos. Olha aqui, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro e o quarto, tá ok? Vamos ao segundo e ao terceiro passo. O segundo passo é o início do parágrafo apresenta obrigatoriamente letra maiúscula. Pronto, já identificamos aqui o espaço, agora a gente vai para a parte da letra. Pode ver que o de fato inicia com letra maiúscula, é inegável, letra maiúscula. Dessa maneira, é letra maiúscula, tá vendo, gente? Então, mais uma vez, podemos identificar aqui o início de um parágrafo, justamente por causa da letra maiúscula. Terceiro passo, o fim do parágrafo apresentará um ponto parágrafo, nesse caso indica que se inicia outro parágrafo, ou apresentará um ponto final. Tá aqui, coloquei também um exemplo do terceiro passo, tá, gente? Tá aqui, ó, ponto parágrafo, deixei escrito aqui, outro ponto e aqui um ponto final. Pode-se notar que aqui temos 4 parágrafos, tá bom? Aqui é o finalzinho de um, aqui é outro parágrafo e aqui é o último parágrafo, ou seja, vai ter que ter o ponto final. Isso aqui demonstra o nosso terceiro passo e esse outro lado em vermelho, o nosso segundo passo. E por fim, gente, eu deixei a observação. Eu fiz questão de editar, pegar uma redação minha, excluir algumas linhas e ensinar vocês essa observação e para que vocês não tenham mais essa dúvida, tá bom? Porque eu tenho alunos que me perguntam, não tem que pular a linha para iniciar uma redação, não tem que pular uma linha quando a gente acabar um parágrafo, e aqui eu estou respondendo, tá? Não pulem linha, tá, gente? Eu fiz questão de colocar não, vários não aqui, para vocês não se esquecerem. O tema da redação é saúde mental. Pode ver, eu deixei uma linha em branco aqui, a primeira linha do rascunho. Isso aqui foi proposital e eu deixei escrito, não pule essa linha, por favor, gente. Não pule, doutores, não pulem essa linha. Então, quando você iniciar uma redação, não pule linha, não deixa ela em branco, já começa aqui em cima mesmo, tá ok? Pode ver que depois desse parágrafo, do primeiro parágrafo, eu deixei uma linha em branco novamente de forma proposital. Gente, eu deixei aqui escrito ao lado direito, não pule linha. Essa linha aqui também, entre parágrafos, não deve ser pulado, tá bom? Faz parte da nossa observação. E por fim, dei outro exemplo aqui, já avisei, doutor, doutora, não pule linha, deixei bem assim, tá? Então, por favor, gente, espero que essa observação fique cravado, memorizado aí com vocês, que vocês realmente tenham aprendido, tá bom? Gente, chegamos ao final dessa aula. Muito obrigado pela presença de vocês aqui e eu espero que vocês estejam gostando do curso e dessa aula, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.